Olá, corretores e corretoras de seguro. Queria agradecer essa oportunidade muito bacana de estar aqui conversando com vocês. Parabenizar a FETransporte por esse evento muito interessante para o mercado, que é o FETransporte Conference. Vamos conversar um pouquinho aí de como desenvolver e por que desenvolver a sua carteira de seguro transportes, como que isso vai fazer bem para a sua corretora, como que isso vai fazer bem para o seu negócio, tornar ele mais produtivo, tornar ele mais rentável, e quais as formas que a gente pode fazer isso de uma maneira onde você possa desenvolver essa carteira no seu negócio e realmente ver resultado, né? Porque hoje, como eu sou corretor de seguros, atuo no ramo de seguros já há 15 anos, especialista em seguro e transporte. Então, eu vejo essa carteira de transporte como realmente uma possibilidade do corretor sair daquela marra que ele tem no seguro de automóvel e poder também atender melhor o seu cliente, atender o seu cliente de maneira mais ampla. Então, eu separei alguns tópicos para a gente conversar, para até a gente organizar um pouco essa conversa, né? E eu queria começar primeiro falando para vocês como buscar o cliente de seguro transporte, né? Porque normalmente essa é a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente fala de ter oportunidades, de fazer propostas, buscar oportunidades no seguro transporte. Então, como que eu busco esse cliente? Quem que é esse cliente que trata o seguro transporte? Quando a gente fala da carteira de transporte, é um pouco diferente das outras carteiras, porque normalmente o cliente ele procura a gente para fazer um seguro de automóvel. O mercado ele já está numa fase de maturação onde alguns clientes já começam a procurar os corretores para fazer seguros residenciais, seguro de vida. Mas com o seguro transporte, para aquele corretor que já não atua, que já não desenvolveu aí uma especialidade no seguro transporte, ou seja, que os clientes de seguro transporte não buscam ele por ser um especialista, é um pouco mais difícil conseguir clientes para atacar nesse ramo de seguro transporte. Então, qual que é a dica? Como que a gente busca essas oportunidades dentro do mercado que você comece a realizar orçamentos, a ter contato com o seguro transporte? Tem uma forma muito simples e que poucos corretores, na verdade, acabam usando, que é buscar os clientes dentro da sua própria carteira. Tá? Normalmente, o corretor ele tem contato com o seguro transporte quando chega para ele uma demanda assim, de algum amigo, alguém que conhece ele, que sabe que trabalha com seguros e pede uma cotação de seguro transporte. E normalmente é uma situação muito complicada, porque ele vai ter que buscar essas informações, ele vai ter que saber como lidar com esse cliente, quando na verdade aquele corretor que se prepara, assim como o corretor que está assistindo essa live, o corretor que buscou a informação, que buscou entender melhor esse mercado, ele pode buscar os clientes de outra forma. Então, qual que é a minha sugestão? Busque os clientes sempre dentro da sua própria carteira. Não deixe que o cliente chegue a você com uma demanda, porque normalmente essa demanda é urgente, normalmente essa demanda exige um grau de conhecimento maior, porque é uma demanda que aquele cliente já tentou buscar no mercado e não achou com os especialistas. Então, a ideia é que você busque dentro da sua própria carteira as oportunidades que você tem para oferecer um seguro transporte. E para quem que você vai oferecer esse seguro transporte? Principalmente para clientes que você sabe que trabalham em uma empresa que fabrica um produto ou que distribui um produto, ou seja, que precisa circular mercadorias através de uma operação logística. A gente acha que que vai ser difícil a gente achar esse cliente dentro da nossa carteira, mas na verdade não é. Tá? Quando a gente começa a conversar com os clientes, a entender qual que é a realidade dos nossos clientes, dos outros ramos, a gente percebe que existem vários clientes na nossa carteira que trabalham em empresas que têm operações logísticas. Então, qual que é a minha dica para você buscar um seguro, uma oportunidade dentro da sua carteira? Quando você for fechar um seguro de automóvel, quando você for fechar um seguro residencial, ou seja, qualquer outro ramo que não seja o transporte, pergunte para o seu cliente qual a empresa que ele trabalha,
se a empresa que ele trabalha fabrica algum tipo de produto, se a empresa que ele trabalha distribui algum tipo de produto. Isso vai ser um gancho para você saber quais clientes você pode trabalhar o ramo de seguro transporte e quais você não pode trabalhar. Vou te dar um exemplo. Se você tem um cliente, por exemplo, que fecha o seguro de automóvel com você há 5 anos, já adora a sua corretora, adora a forma como você atende ele. Se esse cliente trabalha em uma distribuidora de alimentos, ele com certeza ou tem um seguro transporte, ou ele precisa de um seguro transporte, mas ainda não tem. Então, dessa forma, atacar esse cliente, conversar com esse cliente, é uma forma mais tranquila de você aproveitar as oportunidades dentro da sua carteira. Porque você vai ter tempo, você vai poder conversar com ele. Como eu falei, não é aquela coisa que o cliente vem atrás de você desespera que é uma cotação de última hora. Não. Vai ser uma negociação que você vai poder ter tempo de negociar, de discutir as cláusulas, de se tirar suas dúvidas em relação às propostas que você for recebendo das seguradoras. E isso, para quem está começando e até para quem já atua no ramo, é muito importante. O seguro transporte, ele é um seguro que realmente tem uma complexidade um pouco maior, inerente até da complexidade da operação logística em si, mas é um seguro que se você tratar ele com cuidado, que se você discutir com o seu segurado durante um bom período de negociação, durante um período onde ele possa falar qual é a necessidade dele, você tentar adaptar as cláusulas, é um seguro muito fácil de se trabalhar. A questão é você buscar as oportunidades dentro da sua carteira e aí sim, com calma e conversando com o seu cliente, buscar uma solução para ele. Eu garanto, isso eu já falei com vários corretores, já postei com vários corretores e ganhei todas as vezes. Existe muito mais oportunidade dentro da sua carteira de cliente do que você imagina. Então, a primeira dica minha que eu acho que é bacana para a gente começar esse trabalho é: faça uma lista dos seus clientes e comece a conversar se na empresa que eles trabalham ou na empresa que eles são dono, às vezes, existe algum tipo de operação logística. Tendo esse tipo de operação logística, aí você vai ver quais os detalhes dessa operação, quais são as rotas que ele faz, o tipo de mercadoria que ele trabalha, e aí sim, partir para um trabalho de preenchimento de questionário e buscar as propostas na seguradora. Tá? O segundo ponto que eu posso falar com vocês, que eu separei para falar para vocês, de por que é interessante você investir na carteira de transporte da sua corretora, e aqui veja bem, vamos fazer um parênteses. A minha ideia nessa live, o nosso objetivo é fazer com que você veja uma oportunidade dentro do ramo de seguro transporte. Tá? Então a gente não vai entrar no detalhe de como atacar essas oportunidades. Você pode buscar parceiros como a FETransportes, que tem uma expertise enorme no ramo de seguro de transportes, e fazer com que eles te auxiliem nesse processo. Você vai aprender durante esse processo, mas a ideia aqui agora é que você se sinta interessado pelo ramo e veja se ele é interessante para você. Tá? O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que o ramo de transportes, por ter todas essas características, ou seja, por ser um ramo que tem a fama de ser complexo, por ser um ramo que tem diversos detalhes inerentes da própria atividade logística, é um ramo de baixíssima concorrência. Quando eu falo baixíssima concorrência, eu estou falando baixíssima concorrência de corretores. Né? O ramo de seguro e transporte, em relação às seguradoras, é muito bem desenvolvido. Tanto que as seguradoras, elas acabam tendo uma área específica de transporte que atende muito bem os corretores, mas poucos corretores acionam essa área. Então, quando você busca oportunidades, seja na sua carteira ou quando as oportunidades se apresentam para você, você vai perceber que a concorrência de corretores não é alta. E você sabe que toda vez que a gente fala de uma concorrência não muito acirrada, quando não tem muitos corretores disputando aquela conta, você tem várias vantagens nesse processo. Algumas dessas vantagens: você vai ter mais tempo de negociação com o seu cliente, você vai ter mais tempo de desenvolver uma autoridade com o seu cliente sobre aquele ramo,
Então, o que é desenvolver uma autoridade? Você vai poder ajudar ele esclarecendo dúvidas, você vai poder ajudar ele tirando, criando condições na pólice dele que sejam favoráveis a ele. Tudo isso demanda um tempo, demanda uma consultoria, e ele vai acabar te vendo como especialista, ele vai acabar te vendo como uma autoridade nesse ramo. E isso gera uma fidelidade do seu cliente. Toda vez que o seu cliente atrela a sua corretora, atrela a você como corretor, uma autoridade sobre algum ramo, ele é muito mais fiel do que outros. Vamos voltar no exemplo do automóvel. Seguro de automóvel, existem muitas corretoras fazendo e a gente sabe que é um mercado muito competitivo. Existe muita competição entre os corretores quando tem uma cotação. Então, o cliente ele acaba não gerando uma autoridade para nenhum dos corretores, porque os produtos oferecidos e as soluções, as consultorias oferecidas acabam sendo praticamente a mesma. O diferencial vai ficar o quê? No atendimento, o diferencial vai ficar na velocidade com que você atende, na forma como você atende. E se você já tem clientes que veem esse diferencial em você, é muito mais fácil você começar a falar com eles de seguro transporte. Então, segundo ponto importante, o seguro transporte, ele tem uma baixíssima concorrência. Então, trabalhar oportunidades dentro desse ramo pode trazer uma maior fidelidade dos clientes, pode trazer um tempo mais calma para você trabalhar uma oportunidade e um ponto que a gente precisa ressaltar, um maior faturamento para o cliente. É verdade. Quando a gente fala de um ramo com baixa concorrência, significa que você vai poder trabalhar com percentuais de comissão maior. Isso, ainda atrelado a um volume de prêmio maior, é muito interessante do ponto de vista financeiro da corretora. E não é à toa, quando a gente fala de comissão, quando a gente fala de um percentual de comissão maior do que o de outros ramos, é exatamente proporcional ao trabalho e à complexidade que aquele ramo exige. Então, quando a gente fala de um seguro mais simples, de uma coisa que exige menos negociação, exige menos adaptação do produto ao seu cliente, é normal que você trabalhe com menos comissão, porque existe mais competitividade. No seguro transporte, além de toda a parte de negociação, você ainda vai ter uma parte de averbação das cargas, você vai ainda ter uma parte de consultoria ao seu cliente durante ao decorrer da pólice. Então, nada mais justo que você tenha uma comissão um pouco maior do que a dos outros ramos. E isso é muito interessante e isso é muito rentável para o corretor. Eu convido você a verificar, inclusive o site da SUSEP ou com algum corretor que já atua na área, pronto para ele, qual que é a média de comissão? Eu tenho certeza que você vai se surpreender e é uma comissão média muito maior do que dos ramos mais comuns. Terceiro ponto que eu acho muito importante da gente conversar hoje é sobre o faturamento mensal das apólices de seguro transporte. Por que, na minha opinião, é muito interessante para o corretor você ter uma apólice com faturamento mensal, como é o caso de transporte? Porque você vai manter com aquele cliente uma comunicação mensal. A parte técnica, como eu falei, não é o foco do nosso bate-papo hoje. Nosso bate-papo hoje é para trazer formas de você se interessar pelo seguro transporte, ou seja, características do seguro transporte que podem ser interessantes para o desenvolvimento da sua carteira. Quando eu falo que o seguro transporte tem um faturamento mensal, significa que todos os embarques que aquele seu segurado fizer durante o mês, eles vão ter que ser compilados em uma fatura e ser enviados para pagamento. Isso gera uma comunicação com seu cliente mês a mês. E é interessante essa comunicação. Você pode se valer de oportunidades nessa comunicação. Então, quando você fala com o seu cliente todo mês, você tem uma chance de falar com ele sobre os produtos, você tem uma chance de tirar alguma dúvida dele, você tem uma chance de ajustar alguma coisa que ele precisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem um segurado que todo mês tem um faturamento aí, em média de 10 mil, 8 mil reais uma fatura de seguro de transporte. Quando em um mês esse cliente ele tem uma redução muito brusca, ou seja, quando a fatura dele vai para 4 mil, 3 mil, ou mesmo quando ele tem um acréscimo muito grande dessa fatura,
é interessante você conversar com ele, você se apresentar, falar, olha, eu vi que esse mês teve uma diferença na sua fatura. Por que teve essa diferença? Vê que você se coloca como um consultor, você se coloca como um corretor especialista e mais do que isso, um corretor que está prestando atenção no seu cliente, que está acompanhando a evolução desse cliente. E isso pode ser um diferencial muito importante na hora de você fazer uma venda, na hora de você, dele, às vezes até fazer uma concorrência para a troca dessa pólice, pode ser que ele desista só pelo fato de que você acompanha essa pólice e você, durante os meses ali dos faturamentos, você entrou em contato com ele. Uma outra oportunidade, como eu falei antes, é você oferecer outros produtos. Então, por que quando você conversar com ele, você não pode falar de outros negócios? Você não pode perguntar onde que está a pólice de seguro de vida em grupo dele, ou se ele compra consórcio, se ele adquire cotas de consórcio. Então, as oportunidades são imensas dentro do ramo de seguro. E a gente pode oferecer para ele várias soluções nesses faturamentos mensais. Por que não? Então, aquele cliente que, por exemplo, no seguro de automóvel, você fala uma vez por ano para renovar a pólice dele, no seguro de transporte você tem 12 oportunidades para falar com ele durante o ano. Você vai falar as 12 oportunidades? Não, não tem necessidade. Mas o importante é que você vai ter 12 oportunidades de falar com ele. Isso é muito interessante do ponto de vista comercial para os corretores de seguros. Um quarto ponto muito interessante também do seguro-transporte, que eu vejo como uma vantagem em relação a outros ramos, é que a evolução do pagamento de prêmio, a evolução do crescimento do valor das faturas do seu cliente vai estar intrinsecamente relacionado com o crescimento da empresa do seu cliente. Isso pode parecer simples, isso pode parecer, nesse primeiro momento, não muito importante, mas olha que raciocínio interessante. Quanto mais a empresa do seu cliente fabrica produtos, ou quanto mais ela vende produtos, precisa fazer essa operação logística desse produto, mais ele vai ter que averbar essas operações na pólice dele. Quanto mais ele averbar, maior vai ser a fatura dele no final do mês, correto? E maior vai ser o seu prêmio. E, consequentemente, maior vai ser a sua comissão. Agora, isso em primeiro momento pode parecer ruim para o segurado. Ele pode, a gente que tem esse raciocínio de pensar no seguro sempre como, vamos procurar um custo mais acessível, um preço melhor, pagar menos no seguro, né? Assim como todos os outros produtos, mas no seguro criou-se essa tradição, o cliente espera sempre um custo menor. Essa lógica é totalmente quebrada no seguro-transporte, porque uma vez que você definiu as condições do cliente, quanto mais ele paga de seguro todo mês, mais ele está feliz. Porque mais ele está vendendo, mais ele está distribuindo a mercadoria dele, mais ele está fabricando. Então, olha que interessante. Quanto mais você faturar, quanto maior for a fatura desse seu cliente, melhor vai estar o negócio dele. Então, você tem que conversar com o seu cliente. É importante você mostrar isso para ele, falar, poxa, esse mês a sua fatura veio bem alta, esse mês a sua fatura veio com bastante embargos, eu estou feliz porque o seu negócio está prosperando. Veja que você passa de um consultor de seguros para quase um fã da empresa dele, para quase uma pessoa que acompanha o crescimento dele e fala, eu estou acompanhando o que você está crescendo. Talvez seja até uma oportunidade de negociar com a seguradora. Por que não? Veja um exemplo. A gente pega um segurado que está faturando ali, como eu disse, 5 mil, 6 mil reais por mês. E aí ele passa a faturar 10, 15, 20. A taxa do seguro dele sempre foi a mesma. O que aumentou foi o volume de cargas que ele está transportando, ou seja, o volume de vendas que ele está fazendo. Ele sabe que a taxa do seguro dele é aquela. Então ele já programou o financeiro dele, quando criou o preço de venda do produto dele, quando criou a oferta do produto dele, o cliente dele, ele já embutiu aquele custo do seguro-transporte. Mas se você usa esse momento para negociar com a seguradora, falar, olha, seguradora, por que a gente não pega esse cliente aqui e reduz um pouco a taxa dele? Porque a fatura dele está aumentando, ele é um cliente que está trazendo mais faturamento para a seguradora. Se você conseguir um desconto para ele nesse momento, você ainda pode usar isso a seu favor.
falou, olha, enquanto sua empresa está crescendo, eu estou te ajudando a lucrar ainda mais, porque eu estou diminuindo a sua taxa. Então, olha que interessante. O faturamento mensal, ele dá essa oportunidade para a gente. O aumento do faturamento mensal, atrelado ao aumento da venda, atrelado ao aumento do faturamento do próprio cliente, ele dá essa oportunidade para a gente de usar um momento bom da empresa do nosso cliente para poder fazer uma adequação ou mesmo para comemorar junto com ele esse grande momento. Então, é muito interessante. O seguro transporte, como a gente costuma dizer, ele é muito vivo. As apólices de seguro-transporte, elas são muito vivas, elas acompanham muito bem o segurado, isso dá muitas oportunidades comerciais para o corretor, de estreitar relacionamento, que, aliás, é um dos tópicos mais valorizados para o cliente e que vão ser cada vez mais valorizados, e que vai ser cada vez mais valorizado daqui para frente. O relacionamento que o cliente tem com você, o relacionamento de confiança, o relacionamento de autoridade que ele tem com você, o relacionamento um relacionamento aberto, um relacionamento sincero, um relacionamento honesto que ele tem que ser. Isso é muito importante para os negócios daqui para frente. Um quinto ponto que eu queria comentar com vocês, que é interessante de você evoluir a sua carteira de seguro transporte dentro da corretora, é a blindagem que esse produto dá para a sua operação com aquele cliente. O que eu estou falando com blindagem? Todo mundo já ouviu em treinamento de seguradora, em qualquer que seja a fonte, que quanto mais negócios o seu cliente tem em você, menos ele está propenso a buscar outro corretor. Com o seguro transporte, isso é maximizado, porque o cliente que tem um seguro transporte com você, ele vai ter muito menos chance de sair da sua carteira, de buscar outros corretores, do que um cliente que não tem um seguro transporte com você. Exatamente por alguns pontos que a gente até já passou. O cliente que ele vê você como especialista, o cliente que ele entende você como um especialista no seguro transporte, ele acaba confiando tanto em você que é difícil ele buscar uma concorrência nesse ramo. Como a gente já falou, não é um ramo que exige uma certa complexidade, que exige uma certa que exige uma consultoria um pouquinho mais específica para você atender o seu cliente. Então, quando você presta essa consultoria, quando você realmente atinge o cliente ao ponto dele te ver como uma autoridade no seguro transporte, é muito mais visível essa proteção que você faz da sua carteira. Então, veja bem o risco que você pode estar correndo agora. Se você tem um cliente, um empresarial, muitos corretores atuam bastante no ramo de seguro empresarial. Se você tem um cliente de seguro empresarial ou um cliente de seguro de automóvel, vida, que tem uma empresa, provavelmente ele precisa de um seguro para proteger a operação logística dele. Significa que ele tem? Não, não significa que ele tem. Mas ele precisa e é um ramo que pode ajudar ele no momento de um sinistro, no momento de um prejuízo. Se você nunca comentou com ele de seguro transporte, e outro corretor especialista, um corretor que já tem uma experiência no seguro transporte, chega até o seu cliente e comenta com ele sobre o seguro transporte, provavelmente ele vai fechar essa pólice, ele nem vai te comunicar, e muitas vezes, eu já vi muitas vezes mesmo no mercado, o corretor ficar sabendo que o cliente dele tem um seguro transporte e nem chegou a comentar com ele que fechou esse seguro. O maior perigo não é nem esse. É muito interessante você proteger o seu cliente com uma pólice de seguro transporte, mas o corretor que deixa outro corretor entrar no cliente dele através do seguro transporte, pode ser que comece a perder outras contas dentro daquele cliente. Então, veja bem, se o seu cliente fechou uma pólice de seguro transporte com outro corretor, é muito mais fácil esse outro corretor começar a conversar com ele para fazer o seguro da frota, o seguro de vida dos funcionários dele, o seguro de automóvel dele, porque é um corretor, é um profissional que se apresentou ali como um solucionador de problemas para o cliente. E não é isso que a gente quer, não é isso que é importante para a nossa carteira. O ramo de seguro-transporte, ele é um ramo que ele é baseado na confiança. Você precisa ter confiança no seu corretor, na sua seguradora, para você fazer mais negócios com ele. Então, quando um corretor de seguro-transporte ele ataca o seu cliente e consegue fechar uma pólice, o seu cliente já estabeleceu ali, pode ser forte, pode ser fraca,
mas uma relação de confiança com esse corretor. Isso pode apresentar um risco para a sua carteira. Eu, como corretor de seguros de transporte, eu já cheguei a fazer várias negociações já cheguei a presenciar várias negociações de corretores que estavam perdendo negócios para outros corretores exatamente por causa do seguro transporte. E esse corretor que é tradicional, esse corretor que sempre fechou negócio com esse cliente, ele busca um corretor especialista para falar, olha, eu preciso que você ofereça para o meu cliente, eu preciso que você me ajude a oferecer para um cliente uma pólice do transporte, porque senão esse outro corretor vai acabar ficando com tudo. Né? Essa consultoria, essa ajuda, você pode encontrar, por exemplo, na FETransporte. É uma corretora especialista que pode te ajudar a blindar um cliente seu. O sexto ponto que eu acho importante da gente conversar é que a gente precisa quebrar um pouco do paradigma da complexidade do seguro de transporte. O que significa isso? Durante cinco pontos, eu conversei com vocês sobre como era interessante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de relacionamento do cliente, você atuar com o seguro transporte. E eu espero mesmo ter te convencido de que é um ramo rentável, importante para o seu cliente, que você pode avançar dentro da sua carteira de clientes atuais. Agora, eu quero voltar a nossa atenção para questões internas nossas como corretor de seguros. Eu sou corretor de seguros atuante no seguro também. Eu sou corretor de seguros e atuo com seguro transporte e eu tenho uma facilidade de lidar com esse ramo. Mas a gente sabe que isso não é comum. A gente sabe que nem todo corretor tem facilidade de lidar com o ramo de transporte. E por que a gente não tem facilidade de lidar com o ramo de transporte? Eu já ouvi de diversos corretores a seguinte frase: transporte é muito problema, transporte é muito complexo, eu não consigo entender, eu não consigo atender meu cliente. Por que a gente criou isso? A gente parou para pensar por que a gente colocou seguro de transporte como uma coisa complexa? E pior, se a gente parar um pouquinho para refletir, o seguro de transporte, ele é complexo ou ele é difícil? Porque tem coisa que é difícil, tem coisa que a gente não consegue, que exige muitos anos de treinamento, tem coisa que exige, que a gente precisa de muita pesquisa, que a gente precisa de muita informação para fazer. Agora, existem coisas que só são complexas, como, na minha opinião, é o seguro transporte. Qual que é a diferença entre uma coisa, para mim, que é complexa e que é difícil? Uma coisa que é difícil, a gente demora muito para aprender. Uma coisa que é complexa, a única coisa que a gente precisa fazer para aquilo se tornar menos complexo na nossa cabeça é fazer as ligações que aquilo exige. Então, quando a gente vai conversar com um cliente de seguro de transporte, por exemplo, pode ser que pareça que ele está falando grego para você. Isso é muito comum. Só que, na verdade, eles têm o transporte, a logística em si, pelo que foi exigido dela durante os últimos anos, ela criou um linguajar, ela criou uma forma de atuação muito diferente de outros ramos. Se você for parar para pensar, e eu vou fugir um pouco do tema para chegar na questão de por que a gente acha que seguro de transporte é um ramo complexo. Se você parar para pensar, antigamente você pedia um produto ou você comprava um produto numa loja, e se esse produto tivesse que ser entregue na sua casa, isso podia demorar muito tempo mesmo, um mês, 2 meses, isso era muito comum. Hoje em dia, a gente compra um produto num site, se esse produto for de fácil transporte, esse produto é capaz de chegar no mesmo dia na sua casa. Essa é a exigência que o mercado fez com o ramo de logística. Então, é um ramo muito vivo, é um ramo que não pode ocorrer atraso, não pode ocorrer... todo problema tem que ser resolvido muito fácil. E quando você vai abordar um cliente seu para falar de seguro de transporte, você vai ter que entender a operação logística desse cliente. E para entender essa operação logística, pode ser que num primeiro momento você ache aquilo muito complexo, mas não é. Então, a minha dica aqui qual que é? Quebre esse paradigma de que seguro de transporte é um seguro complexo. Passe a entender, em primeiro ponto, a operação logística do seu cliente. Quando você for conversar com o seu cliente, não pergunte para ele qual é o limite que ele quer, não pergunte para ele qual é a taxa que ele quer, não. Pergunte para ele como é que é a operação dele.
todo transportador, ou mesmo uma fábrica, um distribuidor, ele tem uma operação muito bem estruturada, senão não dá certo. Senão ele acaba se embaralhando. A logística ela tem que ter um plano de ação muito determinado. Então, quando você vai conversar com o seu cliente, fala como é que é a sua logística aqui. Esqueça termos, esqueça cláusulas de seguro, esqueça tudo. E esse cliente vai falar para você, fala, olha, eu recolho a mercadoria de tal cidade, eu recolho a mercadoria da minha fábrica e eu levo ela para os meus pontos de venda. Os meus pontos de venda são os mercados, meus pontos de venda são os shoppings. Essa é a minha operação logística. Quando você tiver essa operação logística dentro da sua cabeça, vai ficar muito mais fácil você conversar com a seguradora. Então, por exemplo, a seguradora vai perguntar para você qual que é o limite que você precisa para essa pólice. Você vai saber que o limite que você precisa para a pólice é a quantidade de mercadorias que aquele cliente coloca dentro de um caminhão. Então, você sabe que, por exemplo, o transporte da fábrica até o centro de distribuição é um transporte que ele vem mais cheio, um transporte que ele vem com caminhões maiores, um transporte que tem mais mercadorias acumuladas ali. Então, o limite talvez seja esse. Agora, quando tem um processo de distribuição, ou seja, do centro de distribuição desse cliente para as lojas em shoppings ou para os mercados, talvez seja feito em caminhões menores, talvez feito até em veículos utilitários. Então, você vai poder falar para a seguradora, em vez de, olha, o limite que o meu segurado é 500 mil, você vai poder falar para a seguradora, esse cliente, quando ele traz da fábrica para o CD, vem um caminhão com R$1 milhão de produto dentro. Mas quando ele vai distribuir, ele tem normalmente ele sai com veículos utilitários até 20 mil. Fica muito mais fácil de você discutir. E aí você quebra aquela barreira de não, é muito complexo. A seguradora já começou a falar de LMG, já começou a falar de LMI, eu não entendo nada disso, eu tenho que fazer a verbação, tem sublimite. Esquece esses termos. Nesse momento, isso. Tenta entender a operação logística e entender ainda mais como você consegue proteger a operação logística do seu cliente. E no final das contas, é isso que um corretor faz. A gente entende uma informação e leva para a seguradora ou leva para um parceiro para entender como que a gente pode proteger aquela operação. Isso vai abrir totalmente o seu horizonte. Isso vai fazer com que você entenda que o seguro transporte não é um seguro complexo, que o que é complexo é a operação logística, mas a operação logística ela tem uma lógica, e você começando a entender um pouco essa lógica, você vai facilitar muito a sua negociação de seguro transporte e você vai conseguir entender o seu cliente, conversar com ele sobre os riscos, conversar com ele sobre as soluções que você vai oferecer para ele. E é isso que ele vai dar mais valor na hora de conversar com você sobre o seguro transporte. O sétimo item, eu já falei de forma mais rasa, de forma mais rápida, mas eu queria aprofundar um pouco nas oportunidades que o seguro transporte traz dentro da sua carteira. Então, é muito comum quando você for fechar um seguro transporte, é muito comum quando você for oferecer um seguro transporte para o seu cliente, que outras oportunidades venham à tona. Então, como eu já falei para você, quando a gente tem os faturamentos mensais, são 12 oportunidades de conversar com o seu cliente. Então, eu queria aqui elencar alguma dessas oportunidades que pode rentabilizar mais ainda o seu cliente e essa oportunidade do seguro transporte. Lembra que quando a gente falou na fidelidade do cliente, a gente elencou que é muito importante que você tenha mais de um negócio com o seu cliente. Então, se dessas 12 oportunidades, você ofereça mais 6 produtos, ou seja, mês sim, mês não, você volte a falar com o seu cliente para oferecer um produto, e desses 6 negócios você fecha mais 2 seguros, a gente está falando que em 4, 5 anos você vai ter 10 negócios com o cliente, que é muito mais do que você esperava para ter com aquele cliente. E ele com certeza vai ser muito mais fiel para você. E mais ainda, quando algum outro corretor vier oferecer um produto para ele, desses que você ofereceu, ele vai falar, meu corretor já falou com isso, e eu não tenho interesse no momento, e se eu tiver, eu vou procurar o meu corretor que já tinha me alertado sobre esse ramo. Então, vamos lá. O que você pode oferecer para o seu cliente nesses faturamentos mensais, ou mesmo quando você conversar com ele atrelado ao seguro de transporte? Primeiro ponto, seguro da frota.
seguro da frota hoje é praticamente impossível você pensar em uma frota na rua, em uma equipe de entrega, em caminhões utilitários, caminhonetes, seja que tipo de veículo for, sem que você tenha uma proteção para ele. Seja a proteção do casco para roubo, colisão, ou no mínimo uma apólice de frota com seguro para terceiros. Então isso todo transportador tem, toda empresa que fabrica, toda fábrica, todo distribuidor tem, e é uma oportunidade muito boa para você conversar com ele. Talvez ele já tenha. É muito comum que as empresas, as transportadoras tenham frotas em seguradoras que são atreladas a banco, que ele tenha fechado essa pólice com o gerente bancário dele. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade que você pode colocar na sua agenda. Por que não? Outra oportunidade muito boa é o seguro de vida para os motoristas. O motorista, querendo ou não, é uma profissão de risco. Ele tá sujeito a uma das maiores causas de morte no nosso país, que é o acidente de trânsito. Então, isso é um argumento de venda muito forte com o seu cliente. Alerte ele o risco que o motorista dele, o funcionário dele, está sujeito. E por que não proteger ele? A empresa tem interesse em proteger esse motorista, de proteger esse funcionário. E às vezes, para cada veículo que o seu segurado tem, ele tem 2, 3 motoristas de plantão, pode ser que ele tenha turnos de uso desse veículo. Então, você pode ter aí uma bela de uma oportunidade no seguro de vida, no seguro para pessoas, que atrelado ao seguro de transporte. O terceiro ramo muito interessante para você atuar é no seguro ambiental atrelado àquele transporte. E aqui eu preciso fazer normalmente o segurado que transporta produtos perigosos, que são aqueles produtos inflamáveis, produtos que têm um alto poder de contaminação do meio ambiente também, eles já sabem que eles precisam do seguro ambiental. Por quê? Porque é exigido deles uma indenização toda vez que acontece um acidente em relação a esses produtos, principalmente se esse produto tiver contaminado um rio ou contaminado um gramado, alguma coisa assim. Agora, o que poucos clientes sabem e que poucos corretores fazem é oferecer o seguro ambiental mesmo para aqueles clientes, mesmo para aqueles segurados que não transportam produtos perigosos. Então, eu dou um exemplo aqui. Se você tem um segurado que transporta produtos alimentícios, talvez um acidente, uma colisão com o veículo dele, que derrame um produto como leite numa vala daquelas de estrada, daquelas de rodovia, talvez esse produto, os órgãos ambientais entendam que aquilo foi uma forma de poluição, uma forma de contaminação do solo. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, esse cliente é obrigado a fazer limpeza, é obrigado a fazer todo um processo naquele local, e tudo isso tem um custo. E todo esse custo pode estar amparado por um seguro ambiental. A dica aqui é que esse seguro é muito barato, esse seguro ele tem um custo muito reduzido, mas quando ele é utilizado, o cliente faz muito bom proveito dele, porque elimina um enorme prejuízo que aquele cliente poderia ter dentro da operação logística dele. Ou seja, você tirou um custo da operação logística dele e você acabou atrelando mais um produto, você acabou rentabilizando mais seu cliente. Por último, eu queria alertar com uma oportunidade que muitos corretores também atuam no seguro transporte, que pode ajudar a rentabilizar a sua carteira, que são as cotas de consórcio. Toda vez que você tem um cliente que ele tem uma operação logística, ou seja, que ele tem um transporte de mercadorias dentro da operação geral da empresa dele, ele pode ter veículos próprios ou veículos de terceiros. E você oferecer uma carta de consórcio para ele, você oferecer uma forma dele alcançar essa frota, alcançar um veículo que ele precisa, ou mesmo criar uma alternativa para ele. Então, por exemplo, ele pode fazer o transporte com uma transportadora que ele está acostumado, mas existe um raio ali próximo da empresa dele que ele quer entregar com um veículo utilitário, que ele quer entregar com uma van. Por que você não oferece uma cota de consórcio para esse cliente e dá a ele essa oportunidade de ter um veículo para fazer essas entregas? Assim como você passa de um simples corretor que oferece uma proposta para o cliente, como um corretor que oferece uma solução global para a empresa daquele cliente,
ele vai te ver como um solucionador de problemas, como uma fonte de oportunidades dele de reduzir custo, de melhorar o atendimento ao cliente dele. E é isso que os clientes daqui para frente, todos os relatórios de tendência nacionais e internacionais apontam que o cliente ele quer que o corretor, ele quer que o fornecedor dele, qualquer que seja, ofereça soluções para ele e conheça o negócio dele de maneira global, não só aquele ponto em que ele atua. E fazer essa busca de oportunidades atreladas ao seguro de transporte é muito importante. Bom, pessoal, esses foram os pontos que eu achei que seria muito interessante para vocês, para conversar com vocês sobre seguro de transporte e principalmente para fomentar as oportunidades que vocês têm dentro dessa carteira. A minha ideia aqui é que você saia agora já desesperado para relacionar todos os seus clientes que você tem e saber quais desses clientes eu posso atuar com seguro de transporte, quais desses clientes eu posso começar uma conversa sobre seguro de transporte. Eu tenho certeza que dentro da sua carteira hoje você tem já um monte de oportunidades e eu tenho certeza absoluta e podem me cobrar. Se você começar esse trabalho hoje, daqui a um ano você com certeza vai estar colhendo muitos resultados da sua carteira. Lembrando que um seguro de transporte faturado, ele te dá uma comissão mensal. Então ele dá aquilo que a gente mais precisa, que é uma receita recorrente para a nossa corretora. Toda empresa que tem uma receita recorrente, ela tem mais solidez financeira. E eu tenho certeza que o seguro de transporte, bem trabalhado, como a gente conversou hoje, ele pode trazer essa solidez financeira para o seu negócio. Mais uma vez, eu agradeço muito a FETransporte por essa oportunidade de conversar com os corretores de seguro e de participar desse evento muito interessante e fico à disposição a todos vocês. Muito obrigado.